Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelização de Espíritos. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, fechem os olhos. Senhor, que a paz esteja presente em todos os lares, trazendo serenidade e prosperidade para todas as famílias. Amém. E a aula de hoje tem como tema reencarnação. Vamos evangelizar? Reencarnação. Em João, capítulo 3, versículos de 3 a 6. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Questionou Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Disse Jesus a Nicodemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. O Livro dos Espíritos, capítulo 4. A alma passa por muitas existências corporais. O objetivo da reencarnação é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, não haveria justiça. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante no progresso. Quando estiver limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É variável o número das encarnações, mas aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. As encarnações são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Depois da última encarnação, o espírito se torna bem-aventurado ou espírito puro. As diversas existências corporais não ocorrem todas na Terra. Vivemos em diferentes mundos. As que passamos aqui não são as primeiras nem as últimas encarnações. São das mais materiais e mais distantes da perfeição. A alma pode viver muitas vezes no mesmo mundo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. A vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas. Cada uma representa uma ocasião de progredir, assim como cada existência se compõe de uma série de dias. Em cada um, o homem obtém um acréscimo de experiência e instrução. Assim, como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe porque não a soube aproveitar. O Livro dos Espíritos, questão 132. Deus impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Para alcançar a perfeição, o homem tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Visa também pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, o espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir as ordens de Deus. Assim, concorrendo para a obra geral, ele se adianta. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Para o espírito do selvagem que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que trabalha ativamente pelo progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material,
pode transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. O Livro dos Espíritos, questão 184. O espírito pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele mundo e pode obtê-lo, se merecer, porque a acessibilidade dos mundos depende do grau de elevação do espírito. O Livro dos Espíritos, questão 223 a 224b. Algumas vezes, a alma reencarna imediatamente, logo após ter se separado do corpo, porém, normalmente, só reencarna depois de intervalos mais ou menos longos. No mundo superior, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o estado normal o dos sonâmbulos lúcidos daqui. Os intervalos entre as reencarnações podem durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Não há limite para o estado de erraticidade, que pode se prolongar muito, mas nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que recomeçar a existência apropriada para depurá-lo. Essa depuração é consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem o que fazem, mas, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue para continuarem estudo que só na condição de espírito livre podem efetuar com proveito. Evolução para o terceiro milênio. Carlos Toledo Rizzini, capítulo 4. O espírito reencarnante, fora os casos de reencarnação compulsória, ou seja, forçada, obrigatória, passa por um longo preparo antes de voltar à carne. Para cada filho de Deus, os instrutores da esfera superior preparam um roteiro ou programa de vida, no qual estão especificados os serviços a prestar e os lances mais importantes para a evolução espiritual. Cônjuge, filhos, profissão, doenças, dia da morte estão previstos e relacionados com o passado. Nossos filhos são espíritos. Hermínio C. Miranda, capítulo 20. Estes projetos envolvem complexidades que mal podemos imaginar, como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. Atento exame de condições sob as quais os espíritos programados para uma tarefa coletiva tenham que renascer, como deverão ser encaminhados, que tendências estimular, desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, erros corrigir, que problemas devem ficar para mais tarde em outras existências. Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 12. Grande porcentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos, mas, elevando-se a alma em cultura, conhecimento e responsabilidade, o processo reencarnacionista é mais complexo. As colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. O Livro dos Espíritos, questão 344. A união do espírito com o corpo começa na concepção, mas só é completa no nascimento. Na concepção, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e servos de Deus. O Livro dos Espíritos, questão 351. No instante da concepção, o espírito é tomado por perturbação que o adverte de começar nova existência. A perturbação cresce até o nascimento,
Nesse intervalo, seu estado é como um espírito encarnado durante o sono. À medida que o nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado. Essa lembrança volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Carlos Rizzini afirma que logo após a fecundação, o espírito sofre uma miniaturização do perispírito e prende-se por um cordão fluídico. Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 13. Existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam, como também desencarna diariamente milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão da verdadeira situação. A maioria dos que retomam a existência na Terra é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhantes auxílios são conduzidos ao templo maternal como crianças adormecidas. Com isso, trazemos a reflexão de hoje. Você já se deu conta do quão complexo foi o preparo para esta nova oportunidade? A sua reencarnação é bênção divina. Foi permitida por Deus, programada por você e bondosos instrutores espirituais. Por isso, aproveite cada instante. Valorize sua reencarnação. Coloque em prática tudo de bom que você aprendeu até aqui e colha conhecimento e virtudes por onde passar. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Fica a dica: viemos muitas vezes e retornaremos muitas outras. Assim é a lei. Fica com Deus, tchau e até a próxima aula.